Pessoal, eu fiz um artigo aqui que vai ficar em forma de vídeo sobre a questão dos filhos e sobre por que eles não vão despertencer. Então, é uma loucura você colocar filhos no mundo hoje em dia. E eu vou explicar isso. Eu me deparei com uma entrevista do Elon Musk para o Jordan Peterson. Elon Musk afirma que perdeu um dos seus filhos para a cultura woke. Um dos seus filhos, ele alega, estava em confusão com relação ao seu gênero. Aí os especialistas o aconselharam a deixar que seu filho usasse bloqueadores hormonais. Caso contrário, seu filho entraria em depressão ou até aconteceria coisa pior. Ele acreditou nisso e agora diz que perdeu o seu filho. Agora, o seu filho se assume como mulher e renega qualquer vínculo com o seu pai. Eu, sinceramente, não sei por que estão inventando palavras novas para problemas velhos. Cultura woke nada mais é que o ápice do feminismo. Tudo que vocês encontrarem em relação à cultura woke já era uma intenção de feministas de décadas atrás. O problema é que o pessoal não tem paciência para ler esses livros. São livros chatos mesmo. Mudança de sexo. Incentiva os jovens virarem andrógenos. Incentivos à mudança de opção sexual. Acabar com tudo que seja relacionado à cultura masculina e heterossexual. Acabar com relacionamentos heterossexuais. Cerceamento da palavra dos homens e por aí vai. Por que eu fiz essa pequena introdução? Eu fiz para alertá-lo sobre as consequências de ter filhos hoje em dia. Quando eu falo dos conservadores, dos salvadores do Ocidente, do casamento, do incentivo deles a ter filhos, eu estou querendo dizer a eles que isso só levará mais crianças a caírem na desgraça. Não há chance de se reverter essa caída no abismo. Isso só acabará quando entrarmos em um período de caos. Porque vocês sabem que essa cultura ela não tende a progredir, ela tende a ir para a ruína. Depois disso, passado esse caos, com a alta tecnologia, poderá se criar humanos artificialmente. E então surgirá uma nova sociedade. Mas ela não tem como voltar a ser o que era. Assim como nós não vamos voltar a ser como éramos em 1900. Então vai acontecer com a sociedade uma mudança drástica, que já saiu do nosso controle. Só que o pessoal não quer aceitar que isso não tem volta e ficam incentivando homens a terem filhos. Por mais que os dados indiquem que a população deixará de crescer, mesmo assim, nós, homens, podemos salvar mais milhões de crianças ao não entrarmos em relacionamentos sérios. Eu andei vendo por cima alguns vídeos em inglês que estão atacando o
os Red Pills. E não são canais feministas, são canais de pessoas salvadoras do casamento. Religiosos, conservadores, cavaleiros brancos, tem bastante. E todo o pessoal que luta contra essa cultura esquerdista, identitária. Eu já expliquei aqui que eles estão errados, eles estão em uma luta inglória, não há chance deles vencerem, eles atacam os homens e focam no combate à ideologia. Por que eles não dão o nome certo ao problema? Por que não dizem que são as mulheres que aderiram em massa ao feminismo, antifamília, antifilhos, a favor de casamentos abertos, a criarem seus filhos de modo feminista? São as mulheres que aderiram a isso. E são elas que estão comandando os relacionamentos que ainda persistem. Ah, mas eu conheço muitas mulheres que não são totalmente assim. E aí eu pergunto, qual a idade dessas mulheres? 40 anos para cima, no mínimo? 30 anos com filhos, procurando o homem super destacado? Essas mulheres, meus caros, já são carta fora do baralho. Nós precisaríamos de mulheres e homens jovens. Mas a geração que vem aí é totalmente disfuncional. Principalmente as moças e boa parte dos rapazes. Eu vi essa semana um grupo de moças da faculdade. Eram em torno de 6. Eu fiquei observando e pensei comigo. São essas as mulheres que vão voltar a ser pró-família, pró-filhos e pró-maridos? Nunca! Nunca! Eu aposto, nunca. Por isso eu faço um pedido para que vocês, homens, não casem e não tenham filhos. Porque além de vocês se salvarem dessa agenda, desse judiciário, dessas leis malucas, vocês têm que colocar na cabeça que seus filhos pertencerão às mães e à agenda feminista. Vocês serão apenas reprodutores. Lembrando que no caso das meninas, para o pai, é perda de praticamente 99%. Das meninas, elas não vão querer ficar com o pai, vão até rejeitá-lo. A filha do Brad Pitt rejeitou ele, acabou de rejeitar. Já há depoimentos aqui no canal de filhas que eu disse que era mais ou menos entre 11 e 13 anos que elas começam a se rebelarem, e os caras estão confirmando justamente essa idade. Elas se voltam contra o pai e ficam a favor da mãe. Então os filhos não pertencem mais aos homens pais. Eles pertencem à agenda e às mulheres. E as mulheres, meus caros, são as maiores incentivadoras dessas novas agendas e patifarias que surgem. E vocês terão que engolir em seco, se caso estiverem casados.
Porque se reclamarem, já sabe. É processo. Parece ser um completo exagero o que eu digo, não é mesmo? Pois é, o cara que corta meu cabelo também duvidou quando eu disse isso. É que nós estamos em uma sociedade que as pessoas lutam para sobreviver e acham que seus filhos estarão bem ensinados nas escolas. Ilusão. Quando chegarem à pré-adolescência, os problemas começarão a surgir e vocês, homens, não terão controle sobre os seus filhos. Vocês podem pensar que isso vai afetar mais a classe alta e classe média. Só que não. E o Brasil é um exemplo. 90% dos brasileiros ganham menos do que R$ 3.400 e 70% ganha até R$ 1.880. Quer dizer, cadê a classe alta aqui? Não tem. Agora, deem uma volta na periferia das cidades e observem a degeneração dos jovens em plena luz do dia. Ou seja, eles são igualmente afetados. A análise minha é esta, meus caros, e me parece que não vou errar. Então, façam pelo menos algo pelas crianças, porque elas é que vão virar aí tipo filho do Elon Musk. E serão se voltarão contra vocês, as filhas os renegarão, tirarão seus sobrenomes. Então, uma série de problemas. Os filhos não, você tem que colocar na cabeça, os filhos não pertencem mais aos homens pais. Pronto. Acabou. Era isso aí, meus caros. Esse é o recado por hoje.